Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje tô trazendo para vocês mais uma história do quadro Deu Ruim. Hoje eu tô trazendo aí a história do Tiago e do Frederico, e quem me relata essa história é o Tiago. E ele trouxe também um amigo dele que não faz parte dessa história, mas com uma opinião de fora aí para me passar a versão dele do que ele acha sobre essa história do Tiago e do Frederico. Então, bora começar? O Tiago e o Frederico, eles moravam aí numa cidade menor, numa cidade do interior. Vamos colocar aí como se fosse no interior de Minas. E eles sempre foram muito próximos, muito amigos, ambos gays, assumidos, e sempre viveram a vida dele muito tranquilamente, dos dois, né? E quem me escreve é o Tiago. E o Tiago, ele me relata essa história. Ele trouxe aí a opinião de alguns amigos dele e me relatou. Enfim, eles moravam nessa cidade, sempre foram muito amigos desde quando se conheceram. Eles se conheceram há bastante tempo, desde o ensino médio. Hoje, eles têm aí um 24, que é o Tiago, e o outro 25, que é o Frederico. E aí, gente, uma vida muito difícil, né? Achar emprego aí no interior. Eles já tinham finalizado os estudos básicos deles, queriam fazer faculdade, mas sempre com muita dificuldade. E aí, o Tiago, ele queria muito ir para uma cidade X para poder aí, vou colocar como se fosse Juiz de Fora, tá? O Tiago queria muito ir para Juiz de Fora para poder ter melhores condições de vida, começar a estudar e tudo mais. E o Frederico, ele já queria ir para uma outra cidade. Vou colocar que é para o Rio de Janeiro. Ele queria muito ir para o Rio porque ele fica muito deslumbrado com as coisas que sempre passaram na televisão sobre o Rio de Janeiro, né? As praias paradisíacas, e o bondinho, e o Pão de Açúcar, e o Cristo Redentor. E ele sempre acreditou que lá seria o lugar dele, que ali ele teria ótimas oportunidades. Paralelo a isso, o Tiago começou a desenvolver um amor platônico pelo Frederico. E ele chegou, contou isso pro Frederico. O Frederico, né, inicialmente falou que via o Tiago apenas como amigo e tudo mais. Mas com o passar do tempo, eles se envolveram, ficaram ali algumas vezes, e o Frederico, né, chegou a se abrir falando que tinha gostado e tudo mais, mas com o tempo as coisas foram passando e o Frederico percebeu que ele realmente não gostava da mesma forma que o Tiago gostava dele. Ele via o Tiago como um grande amigo, mas que não existia ali uma compatibilidade para eles serem um casal. Então, o Frederico conversou com o Tiago, e o Tiago, gente, já estava ali morrendo de amores pelo Frederico. E aí, o Frederico confessou para ele, falou que achava que o Tiago estava muito pegajoso, que o Tiago era muito ciumento. Depois que eles se envolveram, o Tiago ficou muito ciumento, que outras pessoas se aproximavam ali, até amigos em comuns, e que o Tiago demonstrava aí um certo ciúme. E o Frederico falou que não queria que isso atrapalhasse a amizade deles, que queria manter tudo como amigos, queria que aquela interação que eles tinham um com o outro voltasse a ser como antes. E o Tiago, já amando muito ele, não querendo, né, perder a presença do Frederico em sua vida, aceitou. Enfim, a vida continuou mais um pouco, só que
esse amor do Tiago nunca terminou. Ele sempre continuou amando o Frederico, mas não de uma forma de amizade, mas como forma aí romântica mesmo. Ele via o Frederico como o amor da vida dele. E aí, gente, palavras dele, ele inclusive ficou obsessivo com o Frederico. Tudo era o Frederico, eles moravam perto, então era sempre ali um pelo outro e tudo mais. Paralelo a isso, o Frederico queria muito ir para o Rio de Janeiro, porque era o sonho dele, só que ele não tinha condições financeiras. E aí, o Tiago, né, vendo aí uma oportunidade de chamar a atenção do Frederico, e até mesmo dentro da cabeça dele, ele teria uma oportunidade de se envolver com o Frederico, ele disse para o Frederico que ele usaria ali uma grana que ele tinha para os dois irem morar no Rio. E que eles morariam juntos, dividiria a conta e tudo ficaria perfeito. O Frederico, vendo essa oportunidade, falou para ele que sim, que ele iria, mas antes eles tiveram várias conversas e o Frederico sempre foi muito sincero, dizendo ali que não queria se envolver com o Tiago, que eles já haviam tentado, mas viram que não daria certo e que ele queria manter o Tiago como amigo. Frederico aí, muito sincero. E o Tiago, gente, ele tava em um vislumbre da cabeça dele e foi aceitando e falando que tá tudo bem, que ele ia aceitar. Só que mesmo assim ele gostava muito do Frederico e ele foi lá e fez tudo isso pelo Frederico. E entre eles estava acordado que o Tiago pagaria a viagem dos dois, os 3 primeiros meses e tudo mais. E depois o Frederico ia ali pagando parceladamente para o Tiago. O Tiago tinha aí alguns contatos, também entrou em grupos, né, de sites e tudo mais. E conseguiu emprego para ambos, né? E também disse ali que tinha feito um empréstimo para que quando eles chegassem lá, eles tivessem um carro, porque assim ficaria mais fácil para eles se locomoverem, enfim. Acontece que quando eles se mudaram e chegou no Rio, o Frederico, ele realmente estava vendo o Tiago só como amigo, assim como ele falou antes. E o Tiago, gente, sentindo ciúme, ficando ali apreensivo e querendo, né, que o Frederico sentisse o mesmo por ele e meio que começou a pressionar o Frederico a isso. E o Frederico falou, olha, a gente conversou sobre isso antes da gente sair. Eu tinha dito pra você a forma que a gente viria pra cá e não seria essa forma. E o Tiago sempre disse pra ele, lembrando que quem me escreve, gente, é o Tiago, mas ele sabe as partes que ele errou e que veio errando. E bem, vocês vão ver a continuação da história. E aí o Tiago sempre falava que ele havia entendido que o Frederico tinha falado e tudo mais, mas não mudava o posicionamento. Até que o Frederico arrumou aí um outro cara, um outro rapaz, estava conhecendo esse outro rapaz. E o Tiago simplesmente fez um escândalo, fez um estardalhaço, porque ele achava que o Frederico estava enganando ele, que os dois moravam juntos, enfim. As coisas foram começando a ficar insustentáveis. Chegando lá no Rio, eles fizeram amizades. O Tiago, ele já tinha algumas amizades lá também. E aí eles foram se aproximando e aquelas amizades foram virando a amizade dos dois. Só que com o tempo, gente, todos os dias, Frederico e Tiago brigavam. Porque Tiago queria algo que Frederico não podia oferecer. E aí, gente, no off, o Tiago, ele fala que o Frederico, ele sempre dava a entender que ele também queria o Tiago, que ele fazia promessas ali pro Tiago, né, que antes de eles viajarem, que ele prometeu sim ficar com o Tiago, que eles haviam ficado.
Só que na frente de todo mundo, o Frederico se comportava de outra forma. E ali, o Frederico disse que não tinha acontecido essa conversa e tudo mais, mas o Tiago diz que aconteceu, que no momento em que o Tiago disse de haver a possibilidade deles irem para o Rio, o Frederico se aproximou mais e eles acabaram, inclusive, transando. E o Frederico sempre ficava mais próximo, alisando ele. E o Tiago também diz que no momento que outros caras se aproximavam do Tiago, ou que rolava algo do tipo, em festas e tudo mais, que o Frederico também ficava com ciúme. Então, o Frederico e o Tiago viviam nessa, de não assumirem nada um com o outro. O Frederico no off fazendo aí, falando, prometendo mundos e fundos para o Tiago, mas na frente de todo mundo era outra coisa. Mas o Tiago também aí com posicionamentos um pouco extravagantes. E ele confessa isso, que muitas vezes ele exagera, que ele passa um pouco dos limites e que às vezes ele entende ou interpreta algo diferente, mas que ele ama muito o Frederico, acredita que eles foram feitos um para o outro. Acontece que agora eles tiveram uma última briga lá no Rio e todos os amigos deles ficaram a favor do Frederico. O Tiago não se conteve, chegou a partir para cima do Frederico, ia brigar, falar mais alto e tudo mais. E agora o Frederico, ele quer ter direito aí ao carro que quem comprou foi o Tiago. Eu não sei como que ficou esse bem bolado dos dois aí, mas ele ficou querendo comprar a parte do Tiago. O Tiago pagou a viagem dos dois inteira. Ele fez aí algumas dívidas, contando que o Frederico iria pagar. E até hoje o Frederico não pagou nenhuma parcela. O Tiago conta que quando vai cobrar o Frederico, aí o Frederico muda, fica mais carinhoso, se aproxima. No aniversário de Tiago, eles tinham brigado um pouco antes e o Tiago havia dito, né, que iria pegar todas as coisas dele, que iria pegar o carro e tudo mais. E o Frederico apareceu ali na data do aniversário do Tiago com um super presente, ursinho, uma cesta parecendo cesta de namorados mesmo. E aí existe uma ambiguidade onde tem aí amigos do Tiago falando para ele que o Frederico, ele usou o Tiago para chegar onde ele queria, para chegar no Rio, conseguir o trabalho. Lembrando que quem arrumou o trabalho para ele foi o Tiago, quem organizou a casa, quem pegou o dinheiro emprestado, quem comprou o carro, quem que organizou a vida toda dos dois foi o Tiago. Enquanto isso, tem pessoas do outro lado falando que desde o início o Frederico falava que não queria nada, e isso tem até por mensagens falando, mas o Tiago diz que quando era presencialmente, ele mudava. Então, por mensagem, ele sempre falava que não queria nada sério e tudo mais, que eles chegaram a conversar assim, falando sobre isso, mas que dependendo do momento, ou até mesmo ali quando surge uma carência, o Frederico fica assim com o Tiago e promete, inclusive, algumas coisas. E aí, gente, existe aí uma repetição nessa história que é o quê? Toda vez que o Tiago cobra o Frederico financeiramente ou fala que vai pegar o carro, o Frederico muda, fica bonzinho, vai lá, dá apoio, carinho pro Tiago e tudo mais. E ele fala pros amigos que ele gosta muito do Tiago, que ele não consegue afastar dele e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, né, que não quer nada com o Tiago. Enfim, fica essa ambiguidade. E agora, por último, eles tiveram aí uma grande briga, onde o Frederico saiu de casa, pegou as chaves do carro que não tá no nome dele, que não é dele, e foi para casa de um outro amigo e está se preparando para mudar. O Tiago está bloqueado em todas as redes sociais do Frederico, está bloqueado em tudo, e a maior parte dos amigos deles estão aí de acordo com o Frederico. E aí o Tiago tá mal porque ele sente que o Frederico roubou os amigos dele, que o Frederico não pagou aquilo que devia, que ele confiou na palavra do Frederico, mas que ele fez tudo isso por amor.
E aí, gente, mesmo depois disso tudo que aconteceu, esse toma lá da cá, essa questão dessa ambiguidade de tratamento entre um e outro e tudo mais, o Thiago ainda jura que o Frederico é o grande amor da vida dele, que ele não vai amar ninguém igual ele ama o Frederico, que já tem anos que eles se conhecem, que ele não se vê com outra pessoa, com outro cara, que ele é apaixonado pelo Frederico, que ele não consegue, inclusive, nem transar com outros caras. E aí ele tá tentando aí reaver o carro dele de uma forma onde não precisa envolver justiça, nem polícia, nem BO, nem nada do tipo. O Frederico já falou que não volta pra dentro da mesma casa. Só que o Thiago é muito insistente. Isso é algo que eu falei com ele no momento que ele explicou a situação pra mim e contou da forma dele, o que tá acontecendo e os pontos de vista dele. Eu acho que o Thiago, ele tá sendo obsessivo. Ele tá sendo muito precipitado, ele tá romantizando situações e circunstâncias que às vezes não são românticas, sabe? E tudo isso que eu estou falando aqui, eu disse diretamente para ele. Eu falei, olha, você tá romantizando as histórias que talvez não esteja acontecendo exatamente da forma que você imagina. Talvez você não esteja vendo com tanta clareza. E que seria interessante você fazer aí uma terapia, né? Um autoconhecimento. Hoje em dia nós temos aí terapia online, né? Tudo certinho. Então, eu dei aí alguns conselhos, mas ele também tá bem irredutível com algumas questões. E aí vem o ponto de vista de um dos amigos dele, que sempre tá lá por ele, escutando toda a opinião, que estava desde o início, né, no meio disso tudo. E o amigo dele já falou para ele, e ele estava junto no momento da entrevista, né? E a gente estava ali junto conversando, porque foi um interesse do Thiago, ele chamou esse amigo para participar, né? Perguntou se podia, e a gente conversou ali entre nós três. E a opinião desse amigo do Thiago é que ele tá muito envolvido nisso, a cabeça dele tá pensando só no Frederico, e que assim, um amigo dele chegou a falar isso, gente, na frente dele, na cara do Thiago, que o Thiago, ele não tem mais vida, ele não fala sobre outra coisa, ele não fala sobre música, ele não fala sobre algo que ele gosta, parece que ele nem se conhece mais. Palavras aí do Robson, vou colocar o nome do amigo de Robson. E aí o Robson falou, né, que acha que ele tá aí se transformando e se anulando por causa de um cara que nunca vai ser namorado dele, né? Ele já disse aí, já falou isso num bar, na frente de todo mundo, na frente da galera, que jamais vai ser namorado do Thiago, mas que ele não entende. O Thiago já foi na porta da casa, da nova casa aí do Frederico, né, onde ele tá ficando atualmente, para poder fazer escândalo, né, para pedir para desbloquear, enfim, tá uma situação aí bem exagerada, né, vamos colocar aí. E o Robson já disse pro Thiago que acredita que ele tá se anulando, se deixando aí levar por pensamentos intrusivos e impulsivos, né? Que ele conseguiria aí outros caras legais também. Eles estão aí no Rio, né? Uma diversidade gigantesca de possibilidades e de outras pessoas que eles poderiam se envolver, mas que o Thiago só fala nisso. E aí o Robson complementou dizendo... lembrando que são palavras deles, eles também são amigos há muito tempo, tá, gente? Tanto o Robson quanto o Thiago. E foi dito aí pelo Robson que tá sendo um pouco frustrante e até um pouco chato, de certa forma, ser amigo do Thiago nesse momento, porque o único assunto que ele aborda é sobre o Frederico. Que muitas vezes ele nem pergunta como o Robson está, o Robson nem tem espaço para falar da própria vida, como o Thiago, né? Que ele tá ficando aí obsessivo com essa coisa de Frederico e sempre pede aí pro Robson entrar nas redes sociais para poder ver o que o Frederico tá fazendo, onde que ele tá indo, se ele saiu, se ele postou em direto ou não.
E ultimamente o Robson tem até evitado passar informações, né, para o Thiago. E ele falou isso para o Thiago, que o Thiago precisa aí encontrar um hobby, algo que ele goste, fazer a faculdade, estudar, focar em coisas que vai dar um futuro bacana para ele, mas que ele tá aí extremamente só nesta ideia. Essa história, desde quando eles se mudaram e tudo que aconteceu, já tem mais de um ano, e que essa história está sendo levada e empurrada durante todo esse tempo. Bom, eu já disse a minha opinião junto com os meninos no momento que eu estava ali na entrevista com eles, e o Thiago sabe o meu posicionamento. O Robson também foi bem claro e foi bem sincero no que ele disse. E o que a gente falou é terapia. Eu acho que o Thiago ele precisa se conhecer, ter um autoconhecimento aí maior e entender que as atitudes dele estão exageradas. E por mais que o Frederico possa ser que em algum momento tenha dado esperanças para o Thiago, as coisas que ele faz e fala perto dos outros diz outra coisa. Então o Thiago tem que se afastar, né? Reaver aí o carro dele, o dinheiro que ele emprestou para o Frederico e continuar a própria vida, né? Qualquer coisa aí, ver até perante a justiça como que faz nesse recurso financeiro, né? Eles têm aí provas de troca de mensagem desse empréstimo, desse acordo dos dois. Eu não sou da área, então eu não sei como que funciona aí nesses casos, mas eu acredito que ele precisa seguir em frente e que dependendo da circunstância e como for, ele vai ter aí que ficar com essa dívida e aceitar que ele não vai receber, né? E talvez valha mais, muito mais, a nossa paz do que ficar vivendo essa coisa que eles têm, né? E ele ficar aí próximo do Frederico, que é alguém que tá machucando ele, né? Por não estar com ele e tudo mais. É isso, gente. A minha opinião é essa. Gostaria de ouvir a opinião de vocês lá no grupo do Telegram. Gostaria que vocês fossem gentis no momento que forem dar a opinião de vocês. Ele sabe, de certo modo, ele fala que ele tem consciência de muita coisa, mas alguns comportamentos ele não consegue evitar. Ele não sabe se é algo psicológico, é coisas que ele sente vontade de fazer e que ele não raciocina muito, né? Ele vai lá e toma aquela atitude. Enfim, gente, é isso. Eu desejo boa sorte pro Thiago, melhoras. E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo. Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!